Bem-vindo a um novo programa do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones, com a Dr. Cláudia Bernhardt Pacheco. Você recebe cartas em sua Instagram, né? A Annelise mandou 20 páginas das perguntas aqui. A Annelise, ela é a minha assistente. Ela que cuida do meu Instagram, dos meus, para ser gentil para os meus seguidores. Espero que ela esteja sendo bastante gentil para todos. Você sabe como abrir Instagram ainda? Eu não. Eu não sei como funciona Instagram. Eu não sei nada. Nós somos old school. Ela me ajuda, ela pega as perguntas. Muito bom, né? Aí eu passo as respostas, ela cuida, ela me ajuda. Dr. Cláudia Pacheco tem milhares de seguidores e julgando das perguntas que chegam, eles têm muito afeto para você. Tem. E você está ajudando eles muito nas coisas, então. Graças a Deus. Puxa muito vida. Bonito esse canal do Cláudia Pacheco. E a Annelise me ajuda muito, e o Paulinho, né? São os que me ajudam bastante. E você agora no podcast. A gente publica todos esses como podcast, né? Não só no YouTube, não só no Instagram, a gente tem uma estação de rádio Stop, onde tem todos esses podcasts e muitos programas do Dr. Kepi e toda a equipe dele. Então, muito interessante. Ok, primeira pergunta aqui. 1038. Olá, Cláudia. Cláudia, quero fazer um curso de psicanálise. Teria uma indicação para mim dar de alguma instituição? Adoro os seus vídeos. Bom, agora nós vamos entrar num assunto importante e que já foi muito discutido por muitas sociedades de psicanálise desde o tempo de Freud. Imagine você, Mr. Jones, que ao contrário do que acontece hoje em alguns países do primeiro mundo, o Mr. or Dr. Freud costumava dizer que os médicos nunca deveriam ser psicanalistas. Que a profissão e a formação médica, aliás, ele era médico, então ele sentia na pele e nos outros médicos a impossibilidade praticamente de um médico ter essa abstração da vida psíquica. Suficiente, né? A tendência dos médicos é organicista, ver tudo de baixo para cima. E ele próprio via. Ele via a energia psíquica vindo das células para a vida psíquica e não vice-versa. Então ele levantou um problema muito interessante. E existem cursos de medicina, agora, recentemente, que estão abrindo muito esse campo, graças a Deus, para que os médicos comecem a considerar as influências intencionais, inconscientes, as emoções, como elas funcionam. E isso agora está crescendo muito. Quando eu comecei a minha formação, Dr. Kepi era pioneiro na Universidade de Medicina, na Faculdade de Medicina aqui da USP, do Hospital das Clínicas, aonde ele tinha formado o primeiro grupo de estudos de psicanálise e de psicossomática do hospital e da faculdade. Então, havia aquela, vamos dizer, aquela desconfiança por parte dos médicos ainda. Mas como assim? Isso aí está parecendo mais um tipo de cura espiritual, não é ciência. E aí eu comecei a dedicar o meu trabalho, em grande parte, para mostrar por que é ciência e por que a vida psíquica atinge a vida orgânica. Claro que a vida orgânica também pode atingir a psíquica, porque nós somos um todo energético. Então, se você sofre um acidente, se você é envenenado, se você, enfim... Tem radiação, tem isso tudo, influência. Estresse ambiental, tudo isso acaba influindo também na vida psíquica da pessoa, né? Ela está abatida, ela está envelhecida, então ela não tem a mesma energia psíquica, né? Mesma disposição. E foi o meu pai, médico, que me indicou os caminhos. E eu escrevi a primeira obra sobre psicossomática, que foi muito difundida nos Estados Unidos, chamado A Cura pela Consciência, Healing Through Consciousness. Então, eu acredito que eu também fui pioneira, foi um dos primeiros trabalhos publicados nesse campo. Agora, por que
que a vida psíquica precisa de uma formação especial. Então, as sociedades de psicanálise percebiam que, para se tratar da vida interior, nós, terapeutas, temos que ter um autoconhecimento profundo para poder ajudar a pessoa. Então, mais do que uma formação teórica, é mister que a pessoa tenha uma formação prática, não só atendendo clientes. Claro que o treinamento em atendimento demora anos até a pessoa conseguir se capacitar, né? Então, ela atende sob supervisão de um psicanalista didata. Mas ela própria precisa passar por anos de terapia, se ela quiser ser uma psicanalista séria. Então, existem faculdades, por exemplo, que dão cursos de psicanálise, mas absolutamente não capacitam a pessoa simplesmente para atendimento em psicanálise. O primeiro requisito é encontrar um centro de psicanálise sério, que tenha psicanalistas didatas, que atendam a pessoa em sessões individuais. Normalmente, nas tradicionais, você precisa fazer 3 sessões individuais, mais 1 ou 2 sessões de grupo depois de algum tempo, 3 por semana, para poder ir desbravando a própria vida inconsciente. Porque senão, sabe o que acontece, Richard? O analista ele pode projetar no cliente os problemas dele. Ele pode querer induzir o cliente a fazer coisas que ele acha certas, de acordo com a percepção dele. Ele pode ter um problema de transferência, positiva ou negativa, o que vai influenciar no tratamento. E também precisa ter experiência de vida. Então, idade. Precisa ter no mínimo uns 30 anos para começar a fazer essa formação. Precisa ter no mínimo 400 horas de psicanálise individual próprias. Precisa ter umas 800 horas de grupo de terapia. Precisa ter uma faculdade de humanas, ou pode ser médica, se o médico tem uma formação humanística, pode ser um curso superior, não precisa necessariamente ser psicologia ou medicina. Às vezes, outras formações também, filosofia, teologia, né, ajudam bastante. E depois precisa fazer o curso de especialização por exemplo, em psicopatologia, psicossomática. Então, não quero desencorajar essa pessoa. É um caminho difícil, mas é um caminho lindo, brilhante e extremamente necessário. Na nossa faculdade, na nossa sociedade de psicanálise, nós temos essa formação. Nós damos essa formação, mas a gente já avisa antes que a formação, para ter um certificado, ela vai exigir muito. E não se encante com soluções fáceis. Escolinhas por aqui e por lá, que te oferecem um diploma com um cursinho rápido, com algumas sessões de psicanálise. Porque quando você começar a atender um cliente, e se ele for um doente mais grave, ele vai fazer uma identificação projetiva com você, vai perceber que você não está ajudando, ou não está sendo esperta o suficiente para entender da doença dele, ele pode atacar, eles podem entrar numa projeção violenta e atacar o psicanalista, fisicamente, socialmente, difamar, projetar, processar, né? Caluniar. Então, é muito perigoso lidar com doentes mentais, viu? Aqui a gente está formando psicanalistas, muitos psicanalistas não, mas uma quantidade razoável de psicanalistas que já podem ajudar uma porção de gente, porque eles levaram a coisa a sério, né? Mas não é fácil, não. Eu tenho um novo cliente agora, ela é uma professora, né? Uhum. Mas ela é muito exigente, e ela não quer fazer alguma coisa se ela não pode ser perfeito. Então, perfeccionismo exaltado, né? E sabe, o aluno ele tem mais dificuldade de lidar. Aluno exigente, que tem muito tempo para aprender. Ela não tem paciência para lidar isso, porque ela não tem esse contato com exatamente como você disse, né? É uma identificação, né? Totalmente. Ok.
Muito bom. Pergunta 1039. Por que não me sinto bem perto de muitas pessoas? Passo até mal. Realmente não gosto de estar com muitas pessoas, seja em qualquer lugar. Tá, então eu queria que você lesse também a pergunta 1040, que eu vou responder as duas ao mesmo tempo. Ok, 1040. Gente, eu sou um monstro? Por que não consigo me engajar nesse mundo? Ave Maria. Então aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Existe uma confusão, uma espécie de uma inversão também, que nós confundimos o ver com o ser. Eu acho que se eu vejo uma coisa, um problema, se eu conscientizo aquilo, porque conscientizar não é só ver, é sentir conscientemente. Não é só conhecer, é sentir aquilo. Então, muitas vezes eu acho que se eu não sinto, se eu não conscientizo alguma coisa, eu não tenho aquele problema. Eu não vou sofrer aquele problema. Então, o que acontece, Richard? Desde que a gente nasce, a gente cai num mundo cheio de problemas. Então, se de um lado a gente coloca que o primeiro motor da patologia é interno, e eu acho que aqui foi uma pessoa que está me perguntando a respeito de uma fala que eu fiz sobre a causa interior dos problemas. Agora eu estou trazendo uma dialética, porque desde que nós nascemos num mundo, infelizmente, como se fosse um purgatório ou um semi-inferno. As gerações anteriores não conseguiram fazer muita coisa para melhorar isso. Pelo contrário, pioraram, porque o caminho que nós seguimos é o contrário do que nós deveríamos seguir. A nossa mente está invertida, a nossa percepção é invertida. Eu sempre bato nessa tecla. Nós vamos no sentido oposto ao que deveríamos ir. É como querer entrar no espelho para poder resolver as coisas, para poder caminhar através do espelho. Entende? Então é uma coisa impossível e vai ficando cada vez mais difícil. Sendo assim, desde pequeninos, nós temos a tendência de não aguentar sofrer muito, porque ver um problema, ver um mal, ver uma pessoa com ódio, uma impaciência, uma agressão, qualquer ação, o egoísmo, na nossa volta, machuca. Por exemplo, se você é filho de um pai e de uma mãe, eles, claro, vão ter N problemas, N patologias. E aquilo já vai causando sofrimento na criança. O relacionamento com os irmãos, depois entra na escola, os familiares, os colegas, os professores, a sociedade, os valores. Aquilo tudo vai machucando a pessoa. E a pessoa vai sofrendo. Ela sofre. Só que a gente não tem preparo para sofrer. A gente acha que se a gente não perceber que sofre, não sofre. Se a gente perceber, se a gente sentir a dor, o sofrimento, aí que vai doer. Se a gente esconder a dor, vai passar a dor e eu vou ser feliz. Gente, tudo na vida, tudo no mundo leva a isso. Viagens, mídia, cinema, internet, celular, compras, sexo, comida, poder, dinheiro, agitação. Tudo leva o ser humano a esquecer que ele está sofrendo. E por que ele está sofrendo? Então, se a gente está sofrendo e tem um porquê está sofrendo, e a gente não vê, a gente não melhora o sofrimento. Nunca melhora, só piora. E o relacionamento humano vai ficando cada vez mais dolorido, mais penoso, como essa pessoa disse aqui.
eu não me sinto bem perto de muitas pessoas, passo até mal claro, não pode ter nenhuma ressonância. É tudo dissonante, desagradável. Sabe aquela dissonância, um som desafinado? Então, os relacionamentos humanos são todos falsos. É uma representação faz de conta, contínuo. I'm okay, you are okay. Você está bem? Você está bonita, não sei o quê. Como você está, como não está. Isso, aquilo, não sei o quê. E aquela conduta artificial doentia se torna insuportável e causadora de muitas doenças orgânicas e psíquicas. Bom, o único ser, no mundo que aguentava sofrer sem medidas, porque ele tinha muito amor e muita bondade, infinitas, se chama Jesus Cristo. Por isso que associam Cristo a sofrimento. Não é que Cristo gosta de sofrer e gosta que a gente sofra e que o nosso sofrimento tenha valor para ir para o céu. Não, nada disso. O sofrimento nosso vem sempre do demônio e das nossas patologias também e da sociedade. Mas Cristo tem, como se diz às vezes, tem ombros largos, tem coração grande, tem uma bondade infinita. Ele aguenta sofrer e ver o sofrimento, porque a bondade dele é infinita. Então, esta saída, esta busca, Cristo me ajuda a sofrer o que eu tenho que sofrer, porque eu não aguento sofrer. Eu não estou aguentando sofrer o que eu tenho que sofrer. Eu tenho que ver meu sofrimento. Eu tenho que ver a causa desse sofrimento. Eu tenho que corrigir, se possível, o meu sofrimento. Então, por favor, me dá a mão, me consola, porque está doendo muito. Por isso que, muitas vezes, a gente associa Cristo a sofrimento, porque ele não traz sofrimento. Olha a inversão. Então, porque ele acolhe, porque ele consola, porque ele aguenta ver o sofrimento, aguenta sentir o sofrimento, porque ele é infinitamente bom e amoroso, a gente acha que com ele tem sofrimento. Olha a inversão. Entende? Então, gente, a gente é muito burrinho com a inversão. E aí, acontece isso aqui. Como que está a sua qualidade de vida? Péssima. Então, fala aqui, gente, eu sou um monstro. Eu não consigo me engajar nesse mundo. Ave Maria, claro que não. Se você se engajasse nesse mundo, no mundo demoníaco, no mundo invertido, você acaba virando um monstro. Porque é um gerador de monstros. Agora, a verdadeira vida, a verdadeira realidade, que o Filho de Deus veio aqui ensinar para a gente como é, essa é outra vida. Esta é a verdadeira realidade, não é a pseudo-realidade que nós ajudamos a formar. É a verdadeira vida e a verdadeira realidade. E por isso ele falava que a gente tem que nascer de novo. E que a gente tem que ver nossa cruz, sentir nossa cruz. Por quê, gente? Porque se a gente não vê que está sofrendo e por que está sofrendo, quando que a gente vai parar de sofrer? Entende, Richard? Entendo. A gente culpa Deus por sofrimento. Vai culpar... Deus abandonou aqui, coisas assim. E não que a gente aqui abandonou Deus. E aí sofre. E ele vem aqui para sofrer, aguentar sofrimento para nós, né? Então, que a gente por amor, porque ele é muito bom. Ele é tão bom, infinitamente bom, porque, Richard, só a bondade aguenta sofrimento. Verdade, isso é só verdade. As pessoas boas aguentam sofrer. Só uma mãe que ama um filho aguenta cuidar dele, ficar acordada à noite, passar noites em claros, deixar o egoísmo de lado para ajudar o filho ou a filha para poder se desenvolver na vida. Só uma pessoa boa consegue acolher uma pessoa que está sofrendo e compartilhar e ter empatia com aquela pessoa. É só a bondade, é só o amor que faz isso. Isso que ele veio fazer aqui. Incrível, né? Numa bondade infinita. Exemplo. A gente cai num mundo encapetado, invertido, demoníaco, que atacava ele sem parar.
que todo mundo sofrendo do lado dele, pedindo, pelo amor de Deus, vampirando, né? Chupando a energia dele. Tô sofrendo, me ajuda. E ele ajudando. Então, se a gente tenta de encaixar dentro desse mundo invertido, a gente está escolhendo o caminho errado, né? O sofrimento. Sofrimento. É o sofrimento. É o caminho do sofrimento. Então, eu queria falar para vocês aqui, tá? Vocês que me perguntaram, que é isso aí, vocês têm razão, né? Só que aí, agora, vocês estão dispostos a sofrer o seu sofrimento que você já tem? Porque na hora que você começar a sofrer o seu sofrimento, você vai achar que você começou a sofrer e a terapia está fazendo mal. Ou Deus está fazendo mal. E não que só vendo, sentindo na pele o que está lá dentro, escondido, lá, inconscientizado no porão, trazer isso para cima, lidar com isso, então dá a ideia que tudo piorou, mas não é assim. E Deus te ajuda a fazer isso. Só Ele ajuda. E como ajuda? Muito bonito. Ok. Pergunta 1041. Os transtornos mentais tipo esquizofrenia, narcisismo ou psicopatia não são os motores destes maus sentimentos? E as deficiências de neurotransmissores, motivadores de sentimentos e emoções, também não são causadores desta doença? Olha que bacana. Muito Já bonito. me trouxe de bandeja a resposta, porque aqui a gente vê a inversão da ciência. Primeiro, esquizofrenia é resultado de uma conduta da pessoa de não aceitar a realidade. Ele entra, tem uma piadinha que fala, né? O neurótico é aquele que constrói castelos no ar. E o psicótico é aquele que mora nele. E aí o psiquiatra é o que cobra o aluguel. Então, veja bem, quando a pessoa, já de criança, não aceita mesmo a realidade, ela vai desenvolvendo um mecanismo contra a realidade e entra nos delírios, ele entra na doença mental, na esquizofrenia. O narcisismo é a mesma conduta. Há uma conduta de rejeição absoluta à consciência dos próprios erros e dos próprios problemas e patologias. É uma má intenção em relação aos outros também, um egoísmo absoluto. E gera essa conduta narcisista desequilibrada socialmente. A psicopatia é uma pessoa que se deixa levar pela falta de ética e pelas más intenções. Portanto, tudo nasce na vida dos sentimentos e das emoções e da intenção. Os neurotransmissores obedecem o que a gente sente e pensa. Os neurotransmissores, os nossos hormônios todos, obedecem. Você tem raiva? Você vai gerar um monte de adrenalina e noradrenalina e outras coisas para você. Você tem muito pavor, muito medo de ver as coisas? Você vai ter um monte de outros tipos de neurotransmissores e de tipo acetilcolina, dopamina, e aquilo tudo vai gerando um desequilíbrio neuroquímico no cérebro que acaba realmente gerando também um problema neurológico. Então, neurotransmissor é um tipo de vítima, vamos dizer, da nossa vida psíquica. Consequência. Interessante. O desequilíbrio do neurotransmissor. Sim. Ou produz demais, ou produz de menos. Tem uma cadeia interna, como uma farmacinha de autorregulação muito linda, mas que a gente, por forçar determinadas emoções, a gente acaba quebrando esse mecanismo de equilíbrio interno. Claro, não tem uma gene, um stop gene. Não tem alguma coisa que... Tem um monte de genes. Mas um stop, né? Coisa que para o desenvolvimento por causa da nossa psicopatologia. Não tem alguma coisa assim? Tem muitas coisas na nossa genética que para, perturbadas. né? Que para de funcionar por causa das nossas atitudes. Tem, muita coisa. O nosso curso de psicossomática trata bastante dessas questões. É bonito, uma ciência linda. Até a DNA não funciona certamente por causa do... Exatamente. 1042. Qual a explicação que a psicologia trilógica dá para problemas de estômago, tipo gastrite e principalmente refluxo? O sistema gastro, né,
é um dos principais órgãos de choque. O estômago, o intestino, duodeno, é um dos principais órgãos de choque. Ou seja, qualquer emoção, ela é automaticamente refletida nesses órgãos. Também coração, mas acho que mais ainda gastrointestinal. Então, a gastrite é um contínuo nervosismo e que fica produzindo ácidos, né? Sem parar. E esse problema é a ansiedade causa gastrite, refluxo também, é ansiedade contínua. E isso tudo tem que verificar na questão psíquica. Eu sugiro a você que leia o livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, que eu escrevi faz tempo já, mas que é sempre atual. Cura pela Consciência, na Próton Editora. Você vai ler, fácil de ler, não é livro só para cientista médico ler, não. É para o povo ler mesmo, entender. Você tem um capítulo sobre gastrite dentro Tem, sobre problemas gastro... e úlceras e etc. Né? Então, você pode ler lá e vai se identificar e pode até ajudar a sarar sua gastrite só com a leitura do livro. Até a dor de cabeça pessoas têm, né? Quando eles fazem um curso ou ler um livro, escutar um dos nossos programas, às vezes eles saem da dor de cabeça. Frequentemente. Ok, 1043. Venho passando por momentos turbulentos. Só ela, né? Ou só ele. Tenho uma pessoa onde ela está com o início da gravidez, mas está se afastando de mim. Isso me preocupa. Essa formação do bebê me preocupa. Ela fica fazendo chantagem. Fica me evitando para buscar fazer desavenças. Então, aqui eu queria responder a esta pessoa e para o 1044 também. Ok, 44. A minha esposa é uma pessoa amargurada e por isso se torna murmuradora. O que é murmuradora? Pessoa que fica murmurando. Ok. Ranzinza. Às vezes nos cartoons, né, a gente vê isso, né? Sempre achando ruim, sempre reclamando. Ela reclama de manhã, de tarde, à noite, muito murmuradora. O que posso fazer para ajudá-la? Então, aqui nós vemos uma pessoa, um rapaz que está angustiado, porque ele estava namorando uma pessoa, está namorando ainda, ela engravidou, e ela parece que está querendo se afastar dele, e ele está com medo que ela queira se afastar e tirar o bebê. Tirar o bebê dele ou até, né, se livrar do bebê também, possivelmente. Hoje em dia, nossa estrutura de leis de direito, faço assim porque tem muito a se questionar sobre essa estrutura, vem com direitos humanos e vão mudar a nossa Constituição, e isso é perigoso, muito perigoso. E eu, como psicanalista, digo, até hoje, nunca uma mulher que se viu livre de uma gravidez, seja intencionalmente, e maior razão ainda, não indiretamente, inconscientemente, nunca essa mulher volta a ter uma situação de normalidade psíquica, de equilíbrio psicológico. Ela fica para sempre marcada pelo que ela fez. Ela tem um sentimento de culpa reprimido muito forte e que atrapalha toda a vida dela para frente. Falo como psicanalista, não falo como teóloga, moralista, nada disso. Falo como cientista. Não é assim, humanamente, femininamente normal a mulher recusar o seu feto, né, o seu bebê. É anormal para ela, é contra a essência dela. E isso afeta muito. Então, o que fazer? Inclusive para esse outro que diz que a mulher está sempre mal-humorada, isso é característico da mulher,
Eu sugiro vocês que leiam o livro Mulheres no Divã. Esse livro é de extrema importância para você entender melhor como a sua mulher pensa, sua namorada, sua filha, sua mãe, sua irmã. Como as mulheres pensam por detrás da máscara que a sociedade colocou nas mulheres e que mantém até hoje. E vai fazer muito bem para você, para elas, para um melhor relacionamento. Mulheres no Divã, editora Proton. É um livro fantástico para os homens. É. Não só para as mulheres. É incrível. É. Você é muito amigo dos homens, sabe disso, né? É, graças a Deus. Com esse livro. Eu gosto dos homens, muito. Eu acho os homens muito bacanas. A gente não ouve isso muito na sociedade atualmente, então. Eu acho muito bacanas. 1045. Se Deus interfere, como fica o livre-arbítrio, então? Onde uma pessoa produz causa e colhe efeito, mesmo que esse efeito não seja visível. Livre-arbítrio, né? Uma questão muito importante de ver. O que você acha? Bom. Esse vídeo você fez de Instagram sobre quando desejamos que outro seja punido pelo mal que fez. Aquela questão, a lei do retorno, não é? Eu acho que é sobre a lei do retorno. O segredo, então, né? Se o que ela faz volta para ela, onde que está o livre-arbítrio? Será que é isso que ele está perguntando? Uai, isso é livre-arbítrio. Se você opta por ir contra as leis naturais, veja bem, aqui é uma coisa muito interessante, porque Deus, ao mesmo tempo, ele é criador, ele é absoluto, ele criou seres semelhantes a ele. Então, de uma certa forma, não tem livre-arbítrio aí. Você foi criado semelhante a ele. Então, qual que é a nossa condenação? Nós somos seres bons, parecidos com Deus, belos, lindos na natureza, parecida com Deus, e verdadeiros e felizes. Então, a nossa condenação seria ter uma felicidade eterna, viver na glória e alegria eternas. Então, quando Deus fez essa criação, ele fez uma condenação à pessoa a ser feliz pela eternidade, ser boa, bela, verdadeira e feliz. Mas se ela não quer isso, ela pode escolher outra coisa, né? Ela pode dizer não tem outra coisa para escolher. Não tem. Tudo que existe, o universo, o cosmos, ele foi todinho programado, diagramado, planejado, realizado por esse arquiteto incrível, organizado, esse cientista, que coisa, que mente, que fez tudo que funciona perfeito no cosmos, diz que tem milhões de galáxias, né? Imagina tudo isso funcionando com leis naturais. E essas leis naturais não podem ser mudadas. Se elas são mudadas, elas causam patologias. Patologia física, psíquica, da alma, espiritual, do clima, do meio ambiente, da geologia. Tudo está sendo regido por essas leis universais, divinas, perfeitas. Então, não tem esse livre-arbítrio que fala de um lado. Porque você não pode ter... Isso que o demônio fez. Os demônios e os seres humanos acham que a gente tem uma outra possibilidade, que a gente pode fazer um outro mundo, de acordo com o que a gente quer, de acordo com a nossa fantasia. Mas não quero isso, quero outra coisa. Mas não tem outra coisa. Tem que entender isso. A gente não é Deus para criar do nada as coisas. Só Deus criou dele, do nada, que digo, ele não tinha nada antes, para sair, né? Para você fazer. Nós não, nós temos que ter alguma coisa antes para poder fazer qualquer coisa. Ele não. Então, não existe possibilidade da gente fazer a vida como a gente imagina. Não existe. A gente tem que seguir as leis naturais. As leis naturais são essas. E se você não segue, volta para você. Aquele desastre, aquela dissonância, aquela destruição daquela lei boa, volta, vem estragar você. Porque ou existe o que é bom, ou existe o estrago. Não tem outra saída. Ou existe a sanidade, ou existe a doença. Não tem duas sanidades.
3, 4, 5. Não tem universo paralelo. Não então. tem universo paralelo. O universo paralelo é o sofrimento porque não tem nada. Então você é um ser que você vai cair no nada. Não tem luz, não tem cor, não tem cheiro, não tem nada de bom. Só tem a ausência. Só tem o sofrimento pela carência, pela falta de tudo. Tudo. Isso é um mundo demoníaco. É o mundo paralelo. Tudo essa coisa da Matrix, né? Tudo essa mentalidade. É só imaginação. Imaginação. Então, imagina você. Os doentes mentais fazem isso, Richard. Isso eles mesmo. Imaginam. Então, eles imaginam assim: bom, eu vou saltar daqui, eu vou sair voando. Eu sou um pássaro. E tem gente que faz isso. E o que acontece? Ele sai voando. Eles vão para uma direção só. E o pior é que tem muitas linhas de psicoterapia, de treinamento, que falam muito que você pode criar a sua realidade. Que o que você pensa vai gerar a sua realidade. E eu tenho que vir aqui e dizer, cuidado. O que você pensa é muito perigoso. Porque o que você pensa, se estiver de acordo com a realidade divina, vai ser uma maravilha. Você vai acertar tudo. Você vai ser rico, você vai ser saudável, você vai ser querido. Você vai dar tudo certo, ou quase, porque tem a patologia do ambiente, tem a inveja dos outros. Mas você vai ter a tendência de ter muito sucesso. Se você pensar de acordo com a realidade divina. Mas se você pensar alguma coisa que não está dentro da realidade divina, você pode causar um desastre para você, a começar por uma doença grave mental, física, social. Pode dar certo no comecinho por causa do seu entusiasmo, aí você vai trabalhar muito, e alguma coisa de bom ainda você vai fazer, ainda alguma energia boa ainda vai ter em você, e no começo pode dar certo, mas cuidado, porque os seus pensamentos, se não estiverem em ressonância, alinhados com o pensamento de Deus, não pode dar certo. Só dá desastre. Não tem outra opção. Não tem. Por isso que uma guerra nunca pode trazer nada de bom. Por mais que eles insistam. Por mais que insistam. Guerra nunca traz nada de bom. Tudo essa coisa de terrorismo tentando alcançar um objetivo boa, mesma coisa, nunca vai dar nada, né? E cada vez a humanidade vai mais para trás. A física quântica disse, Cláudia, que você tem muitas escolhas lá, né? Muitas opções. E dependendo da escolha que você faz, o universo vai organizar acima da sua escolha. É uma coisa muito... Você doente, tem né? muitas escolhas, mas não infinitas, e você tem que se adequar àquilo. E não aquilo se adequar a você. É isso mesmo. Ok. Claro. Pergunta 1446. Aliás, só o universo divino tem muitas escolhas. Todas as escolhas possíveis estão em Deus. Dentro da realidade. Dentro da realidade divina. Essa é bonita, né? Tem escolha. Um monte. Não é questão desse que é pobre, que o que é divino é pobre. Como esse assim? caminho estreito. Não é assim, não. Outra coisa, né? Outra coisa. 1046. Existe restauração para narcisistas? Bom, aqui eu... Tem muito esse problema do ser humano. Existe restauração para qualquer coisa. Em princípio, existe restauração. Mas existe um problema aí. Será que o narcisista vai querer se restaurar? Será que ele vai achar que tem alguma coisa errada com ele, que precisa mudar? Esse é o problema. O problema é... E eu me lembro de Cristo falando, né? Será que quando eu voltar, vai ter fé na terra? Porque ele sempre falava que você pedindo a Deus, orando, pode demorar, mas você é acolhido. Dentro das leis divinas, da verdade, do amor e da beleza, sim. Mas
A fé move montanhas, sim, a fé. Mas será que tem fé na Terra? A humanidade tem fé suficiente? Fica aqui. Se esse narcisista da sua vida não quiser, nem Deus aparecendo na frente dele, provavelmente ele vai mudar de ideia. Tem tempo para mais um? Acho que sim. 1047. Como trabalhar esses sentimentos que são incondicionais? Como ajudar alguém nessa situação? Eu não entendi essa pergunta. Também, o vídeo de você fez como está a sua qualidade de vida. Será que é porque eu falei que é o amor incondicional? Que tem que ter um amor incondicional? Que a gente tem que trabalhar nossas intenções? Porque amor incondicional, gente, é uma coisa que é uma prerrogativa divina, uma prerrogativa da Mãe de Deus, né, da Mãe de Cristo, e daquelas pessoas, por exemplo, algumas mães ou pais que tiveram muito amor pelos seus filhos. Então, às vezes, você vê casos assim de amor incondicional lindíssimos, né? Incrível, sim. Mas, geralmente, o amor, ele não é só um sentimento, uma emoção. Eu amei, meu coração bateu. Ai, minha química. Aqui. Ai, a química deu certo. Não é assim, gente. Amor é muitas vezes você, olha, aguentar uma barra, ter uma paciência, ter que se frustrar, engolir sapo, como se diz. Corrigir. Olha, oh, meu Deus, amor incondicional é você ter sempre a esperança de que o bem compensa, que você ser bom compensa, e mesmo que o outro não reconheça, ser bom em si faz bem para nós. Ser bom em si garante que a gente vai manter uma estrutura na alma, no nosso espírito, e que a gente vai levar essa riqueza para sempre. A bondade é uma das únicas riquezas, além da beleza e da verdade, que a gente leva junto com a gente depois que a gente sai aqui deste planeta, né? Desta vida terrena. A bondade que você teve, que você deu, a paciência, a frustração, o sacrifício, feito pela bondade. Isso é um dos grandes tesouros que você vai levar com você na eternidade. Isso a gente leva. É uma riqueza que ninguém pode roubar. Estou pensando que talvez essa pessoa está perguntando porque ela tem um inimigo. E agora precisa ter amor incondicional para esse inimigo, sabe? É a coisa mais difícil, né? Bom, a gente está cheio de inimigos, né? Sim. E querer o bem do inimigo... Não precisa você gostar da pessoa. Não é assim. É você querer o bem, fazer o bem, ser correto, ter ética. Se for possível ajudar essa pessoa, né? Desejar orar por ela. Que coisa. Ok, 1048. É esse tipo de gente que se acha perfeito e acha que o mundo todo está errado. A gente vai ver aí qual a porcentagem de pessoas que pensam assim, 90%, 95%, 99% da humanidade. Sabe o que eu noto? Quase a totalidade das mulheres pensa que elas são a última palavra. Sabe o que eu noto? Se você... Mesmo que elas digam, desculpa, mesmo que as mulheres digam, não tenho chance de falar, ela sempre fica quieta, emburrada, mas ela tem a última palavra. Sabe o que eu noto? Se a pessoa faz um erro no trânsito, alguma coisa no trânsito, e você faz um tipo de coisa just para alertar, eles ficam bravos aqui no Brasil. Fica muito bravo se você apontar alguma dificuldade, algum problema, né? Pessoas não têm tolerância, então, acho que muitas pessoas pensam. Mas também essa pessoa que está no carro, fica buzinando, não tem tolerância, né? Não tem tolerância também. No que está lá na frente. Você sabe, quando eu fui para a Itália, fui várias vezes, né? Eu tenho cidadania italiana também. Eu acho, mas é uma pândega aquele país, principalmente em Roma, como os carros buzinam. O tempo todo lá. É como eles falam, que o italiano fala muito, eles também tocam buzina.
Tempo todo. É uma atitude neurótica da pessoa. Bom. Ok, mais um? Mais um. 1049. Como ir de encontro com esse caminho? Sozinhos não sabemos e não conseguimos. O vídeo você fez sobre autossabotagem e medo da felicidade. Como ir de encontro com esse caminho? Sozinhos não sabemos e não conseguimos. De fato, sozinhos não sabemos. Sozinhos não conseguimos. Por isso que cada um tem que estar atento o tempo todo para sinais da vida, sinais de outros seres humanos, sinais divinos que falam conosco através de outras pessoas. E por isso que a humanidade sempre teve pessoas que estavam aqui para ajudar a humanidade. Sejam profetas, cientistas, artistas, filósofos bons, revelação divina. Sempre Deus providenciou pessoas que Ele capacitou para que dessem essas orientações. Porque realmente, sozinhos, a gente não consegue. Entretanto, o que cada um faz? Não ouve, não vê, não fala, se fecha e aí se priva da ajuda muitas vezes. A ajuda existe, tá aí. Ok. Até o próximo nosso programa. Até lá. Cura para a consciência. Obrigado por escutar. Tchau.